Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Espero que todos tenham tido aí um ótimo dia ontem, que possamos começar um ótimo sábado, olhando sempre aí para nossa jornada, para o nosso propósito, sempre com fé no caminho. Amém? Vamos começar nossa manhã. Senhor nosso Deus, nesse momento, nos colocamos diante de Ti, da Tua Palavra, com humildade e gratidão. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender não apenas a estrutura do texto, mas o propósito eterno que o Senhor revela por meio dele. Abra os nossos olhos, o nosso coração e a nossa consciência, para que a Tua verdade produza transformação em nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje entrar nas características literárias. Estamos trabalhando a introdução de Mateus. Características literárias. O principal gênero de Mateus é o Evangelho, e a estrutura organizacional de todos os 4 evangelhos é a narrativa ou história. Contudo, junto com a estrutura narrativa do Evangelho de Mateus, uma grande quantidade de espaço é dedicada aos discursos de Jesus. Além disso, também aparece a habitual variedade de subtipos: histórias de nascimento, histórias de chamado ou vocação, histórias de milagres, parábolas, histórias de pronunciamento, histórias de encontros, histórias de martírio e histórias de ressurreição. A característica literária mais notável no que diz respeito ao formato do livro é o padrão oscilante em torno do qual o livro está organizado. O material do Evangelho de Mateus está baseado em um movimento rítmico que alterna blocos de material narrativo e blocos de material discursivo. Há 5 passagens de discurso, que podem ser vistas como correspondentes aos 5 dedos da mão e assim facilmente lembradas, se elencarmos as perguntas que Jesus efetivamente responde em cada unidade, como os cidadãos do reino devem viver, capítulos 5 e 7, como os peregrinos discípulos devem se portar nas suas viagens evangelísticas, capítulo 10. Quais parábolas Jesus contou, capítulo 13. Que advertências foram dadas por Jesus sobre não impedir a entrada no reino e sobre o perdão, capítulos 18 e 20. Como terminará a história da humanidade, capítulos 24 e 25. Mateus ainda usou uma fórmula para sinalizar essas unidades. Encerrou-se com a declaração: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou declaração semelhante, capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulos 19, versículo 1, capítulo 26, 1. As características de estilo peculiares a Mateus incluem citações recorrentes do Antigo Testamento e uma ênfase na realeza de Jesus. Até mesmo a genealogia da abertura do livro coloca José, pai de Jesus, na linhagem de Davi. Além disso, Mateus gosta muito do termo filho de Davi, como um título para Cristo, das declarações de que isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas, e da fórmula
O reino dos céus é semelhante a. Então, nós terminamos a nossa leitura de hoje. Dentro da nossa analogia clara e didática, o Evangelho de Mateus foi cuidadosamente organizado como um caminho de formação espiritual. Ele alterna narrativas e discursos porque o ser humano aprende tanto pelas experiências quanto pelo ensino. Primeiro, Jesus age, toca vidas, cura, caminha com as pessoas. Depois ele ensina, explica e aprofunda o sentido do reino. Os 5 grandes discursos funcionam como pilares de caminhada cristã, semelhantes aos 5 dedos da mão que sustenta tudo o que fazemos. Cada discurso responde a uma pergunta essencial da vida com Deus: como viver no reino, como anunciar, como compreender os mistérios, como perdoar e como esperar o fim da história com esperança. Mateus deixa claro que seguir Jesus não é apenas conhecer fatos sobre mas aprender um novo modo de viver. A estrutura do Evangelho revela que a fé e prática caminham juntos. O reino dos céus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que começa a ser vivida aqui na forma como nos relacionamos com Deus, com o próximo e com o mundo. Amém? Quando a gente fala de olhar para o Evangelho de Mateus, a gente primeiro precisa entender assim: como eu me relaciono comigo, com Deus, com o próximo, com todo mundo. Como eu sou no meu dia a dia. Não é só conhecer a história, mas é viver os fatos históricos, o que se ensina. Eu sempre falo nas minhas aulas, não adianta vocês terem um conhecimento e terem sabedoria se não tem prática do que se conhece, se não pratica aquilo que se está estudando ou conhecendo. Então, a gente precisa ter conhecimento, mas precisamos fundamentalmente ter prática desse conhecimento. Se não tivermos, o conhecimento vai ser em vão. Que adianta eu saber sobre Deus, ir na igreja todo domingo, ou toda semana, ou 2, 3 vezes por semana? Que adianta eu eu servir a Deus, mas eu não compreender a palavra dele dentro de mim? Eu não usar no meu dia a dia, no próprio servir, ser gentil, amável, compreensivo, tentar compreender o porquê o outro está daquela forma. Agora, se eu fico ali, né, servindo de cara fechada, ou estou ali só para fazer minha hora da vez, ou estou ali reparando no outro, olhando para o outro, né, reparando na roupa que o outro tá, forma com que o outro está se vestindo, se eu olho com crítica, com julgamento, eu não estou fazendo nada do que eu estudo. Muito pelo contrário, eu estou fazendo ao contrário do que eu aprendi em Cristo. Por que nós estamos estudando o Novo Testamento e não começamos lá no comecinho? Vocês viram que a gente está praticamente para metade da Bíblia para frente. Por quê? Vocês conseguiram entender? Alguém pensou aí? Porque nós estamos primeiro compreendendo o nosso hoje. O que adianta eu olhar para o passado e tentar apagá-lo e tentar compreendê-lo para o passado para não errar num futuro e fazer um futuro diferente se eu não compreender o meu hoje? Quem é o nosso hoje na Bíblia? Jesus. Ele veio para fazer
a nova obra, ele veio para explicar de forma diferente, gentil e amorosa, né, tudo que Deus é. Então, primeiro nós vamos entender nosso hoje, nós vamos compreender Jesus, nós vamos olhar para Ele, vamos olhar ali para os provérbios, para os salmos, para depois a gente voltar lá no Antigo Testamento e aí sim compreender o passado, o Antigo Testamento. Isso tem que ser levado para a nossa vida. O que adianta eu desejar um futuro ou tentar apagar um passado se eu não compreendo meu presente? Se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei quem eu sou, Jesus falava, conheça-se a ti mesmo. Quem você é? Eu sei quem é Simone. Quem você é? Então, primeiro você precisa compreender seu presente, para depois você ir lá apagar o passado. E isso foi feito em mim. Eu fiquei anos sabendo quem eu era. E aí depois eu entrei dentro de mim para apagar um passado bem denso, para liberar as amarras, os dogmas, as crendices, as coisas densas. E apagar não é jogar todo mundo fora, é compreender o outro, perdoar, aceitar, escolher de forma diferente. Amém? Uma ótima reflexão aí para o sábado. Aproveita aí o descanso do sábado. Eu não vou descansar porque eu vou atender daqui a pouco e depois a gente tem Jardim Botânico hoje, tem um projeto lá. Mas aproveitem aí no sábado que vocês estiverem descansando e pensa sobre isso. Quem você é em Cristo. Amém? Oremos. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é viva, organizada, com sabedoria e capaz de nos formar por inteiro. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dos ensinamentos de Jesus. Que possamos viver como verdadeiros cidadãos do Teu reino, refletindo amor, justiça, misericórdia e verdade em nossas atitudes diárias. Entregamos também em Tuas mãos nossos familiares, que o Senhor alcance cada um deles com cuidado, proteção, cura, direção e paz. Que a Tua graça se manifeste nos lares, nos relacionamentos e nas decisões de cada família aqui representada. Seguimos confiantes, sabendo que o Senhor conduz a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia. Que Jesus possa estar aí brandando o vosso coração e auxiliando nessa descoberta sobre si e sobre como caminhar. Amém? Até amanhã.